Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã se encontra em Números, capítulo de número 13, versículo de número 1. É uma palavra muito conhecida por todos nós. Diz assim, Números 13, versículo de número 1. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para que espie a terra de Canaã, a qual vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então Moisés enviou ao deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora o versículo de número 25 diz assim: depois de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. São estes o fruto dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra. O Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus habitavam nas montanhas. Os cananeus habitavam perto do mar, na beira do Jordão. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante isso daqui. A Bíblia vai dizer, em Números 13, como eu acabei de tomar a leitura para a tua vida, a palavra do Senhor diz que Deus fala para Moisés: Moisés, envia os homens para que espiem a terra de Canaã, a qual vou dar aos filhos de Israel. Percebe-se que Deus, ele fez uma promessa, dizendo que daria a terra de Canaã para o povo de Israel. Só que o interessante, que Moisés vai enviar os homens. A Bíblia diz que os espias, eles vão percorrer a terra durante 40 dias. Aí depois que eles percorrem a terra, depois de eles visualizar a terra, eles vão voltar até Moisés. E vai falar: Moisés, a terra que o Senhor nos deu é uma terra que mana leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Só que tem um porém, Moisés. Na terra tem Negueb. Olha que tremendo. Na terra de Negueb tem os heteus, tem os jebuseus, tem os amalequitas. Olha que tremendo, irmão. Na terra só tinha gigante. E o gigante simboliza o problema. Olha que tremendo. Deus fez a promessa, mas tinha problema na terra. Agora o interessante é que Deus, ele não revela. Olha que tremendo. Deus disse assim: Moisés, envia os homens, que eu vou dar a terra de Canaã. Percebe que Deus não falou que na terra tinha gigante. Foi os espias que descobriram. Agora sabe por que Deus não revela problema? Porque se Deus revelasse, eles iam desistir. Eles não iam querer saber de tomar posse da terra. Então por isso que Deus deixou eles descobrir. Eita Jeová, aleluia. Se Deus te revelar tudo que você vai enfrentar na caminhada, você vai desistir. Por isso que Deus não revela. Por isso que Deus deixa você descobrir. Olha que tremendo. Não é só porque Deus fez promessa que não vai ter luta. Vai ter luta, vai ter dificuldade, filho. Ninguém alcança, filho, uma promessa de mão beijada. Não existe vitória sem batalha. Aleluia, Deus. Escuta só. Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só. Percebe que Deus fala assim: Moisés, fala para eles que eu vou dar a terra de Canaã para eles. Vai lá, Moisés, envia alguns homens. Deus sabia que na terra tinha gigante. Deus é onisciente, irmão. Deus sabe todas as coisas. Então percebe, Deus sabia que na terra tinha gigante, mas Deus não revela gigante na terra. É eles que descobrem. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Se eu te revelar o que você vai enfrentar na caminhada, você vai querer desistir. Por isso que eu não vou revelar. Você quer ver uma coisa, irmão? Olha que tremendo. Se você pegar para ler Atos, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Aí a Bíblia diz, certa vez, ele vai ter um encontro com Jesus. E Jesus vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí ele fala: quem é tu, Senhor? Aí a Bíblia diz que Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí a Bíblia diz que Saulo fica cego. Escuta só, Saulo ficou cego porque ele viu a glória do Senhor. Aí o interessante que Deus vai falar com Ananias. Deus vai falar assim: Ananias, vai até a rua chamada direita, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias fala assim: Senhor, eu tenho ouvido coisas terríveis desse homem. Aí Deus fala assim: Ananias, vai, porque para mim é instrumento, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Agora que interessante, Deus falou que Saulo ia sofrer pelo nome do Senhor. Agora peraí, Deus não está falando para Saulo que Saulo vai sofrer. Deus está falando para o profeta Ananias que Saulo iria sofrer. Percebe que Deus não revela sofrimento para Saulo. Se Deus revelasse sofrimento para Saulo, Saulo ia desistir.
Eita, Jeová! Aleluia, Deus! Irmão, nem sempre Deus vai revelar a dificuldade. Deus vai ocultar a dificuldade e vai deixar você descobrir. Porque se Deus revelar a dificuldade que eu e você vai enfrentar, a gente vai desistir, irmão. Evangelho não é fácil. Não é fácil, filho. Jesus fala que a porta do céu é estreita e difícil é o caminho que leva para a vida. É difícil, irmão. Eita glória! É difícil, mas não é impossível. Porque Jesus como homem trilhou esse caminho. E nós como homem é capaz também. Por isso que Jesus já veio como homem também. Para ele mostrar que é difícil, mas não é impossível. Aleluia a Deus! Oh glória a Jesus! Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que eles vão falar assim: ó Moisés, a terra que você me enviou é uma terra que emana leite e mel. Tem fruto na terra. Só que na terra tem os amalequitas, tem os jebuseus, tem os heteus. Só tinha problema na terra. Sabe qual é o nosso defeito, irmão? O nosso defeito é achar que a gente tem Deus e ele vai passar luta. Muito pelo contrário, é aí que vai ter luta, filho. Você quer ver uma coisa? Se você pegar para ler Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, Jesus ele vai dizer para os discípulos: vamos passar para o outro lado do mar. Aí percebe que Jesus está no barco com os discípulos. A Bíblia vai dizer que se levanta o temporal, um vento contrário. Tempestade se levantou. Agora que interessante. Jesus está no barco, mas as lutas se levantam. Essa é a prova que você vai ter luta. É a prova que você tem Deus. Quem tem Deus passa por luta, filho. Não é fácil, filho. Nosso problema é querer alcançar sem passar por luta. Não existe vitória, filho, sem batalha. Filho, você já acompanhou o UFC? Você já viu o UFC alguma vez? Percebe que quando os lutadores vão lutar pelo cinturão, primeiro tem que apanhar, tem que enfrentar. É luta, dificuldade para depois ele alcançar o cinturão. Aleluia, Jesus. Você está entendendo? Do mesmo jeito, filho, as coisas de Deus. É luta, é dificuldade. Não é fácil, filho. Jesus disse em João 14: eu irei para o Pai, mas eu virei e vou levar vocês para que vocês estejam onde eu estou. O que Deus tem pra gente, filho, é o céu. Jesus promete voltar e levar a igreja para o céu. Só que percebe, antes da gente ir para o céu, vai ter muita luta aqui embaixo. Vai ter dificuldade. Porque ninguém alcança, filho, sem passar por dificuldades, sem passar por lutas. Não tem como. Agora escuta isso aqui. Percebe que eles vão falar: Moisés, a terra que você me enviou é uma terra que emana leite e mel. Só que tem um porém, Moisés. A gente viu ali os filhos de Anak. Quem são os filhos de Anak? Se você tomar leitura no versículo de número 33, vai dizer quem são os filhos de Anak. Está escrito assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Irmão, olha que interessante. Presta atenção nisso daqui. Olha o que eles estão falando: Moisés, a gente viu ali na terra os gigantes, e a gente era como um gafanhoto aos olhos deles. Espera aí, gafanhoto é um inseto pequeno. Então percebe que eles estão se vendo pequeno diante dos gigantes que estão na terra. Só que eita meu Deus do céu, presta atenção nisso daqui, irmão, olha que forte. Espera aí, eles estão se vendo pequeno. Eles estão dizendo: Moisés, a gente era como um gafanhoto aos olhos dos gigantes daquela terra. Só que quem fez a promessa foi Deus. Eu posso ser pequeno, mas quem me fez a promessa é maior, rapaz. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Deus não permite que a gente seja tentado além daquilo que nós suportamos. Deus jamais vai te colocar em algo, filho, que você não é capaz de enfrentar. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha que interessante, irmão. Eles estão se vendo pequeno, mas Deus fez a promessa. Deus jamais vai te colocar numa situação que você não é capaz de vencer. Eita, Jeová. Aleluia. Paulo disse que Deus não permite que a gente seja tentado além daquilo que nós suportamos. Deus jamais vai colocar você numa situação que você não é capaz. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Eita, glória. Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só. Aí eles vão falar assim: Moisés, a gente era pequeno. Eu era pequeno, Moisés. O gigante era grande, Moisés. Eu era como um gafanhoto aos olhos deles. Eles estão se vendo pequeno. Talvez você se vê pequeno mediante a situação que Deus depositou sobre você.
Só que eu quero te dizer que Deus jamais vai colocar algo na tua vida, filho, que você não é capaz. Você quer ver uma coisa? Jesus vai contar uma parábola em Mateus capítulo de número 25, no versículo de número 14. Se não me falha a memória, Jesus disse que antes de um homem se ausentar do país, ele vai chamar 3 servos. A Bíblia diz que vem o primeiro, ele deposita 5 talentos. Vem o segundo, ele deposita 2 talentos. Vem um, e ele deposita 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Olha que interessante. Percebe que na parábola, os 3 servos vão se comparecer. Só que percebe que para um ele deposita 5 talentos. Para outro ele deposita 2 talentos. Para um ele deposita 1 talento. De acordo com a capacidade. Então percebe. O primeiro recebeu 5, porque é capaz de carregar 5. O segundo recebeu 2, porque é capaz de carregar 2. Aquele último recebeu 1, porque a capacidade dele é 1. Olha que tremendo, irmão. Deus jamais vai colocar algo em você que você não é capaz. Jamais. Aleluia. Eita, Jeová. Aí escuta só. Aí este povo vai se ver pequeno. Vai falar: Moisés, a gente era um gafanhoto aos olhos dos gigantes. Eu posso ser pequeno, mas quem está comigo é maior. A Bíblia diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Filho, quem habita em você é Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Quem habita em você é Deus, filho. Quem está em você é maior do que a situação que você se encontra. Escuta só. Davi não enfrentou o gigante Golias? Davi era pequeno, mas quem estava com Davi é maior. Aleluia, Deus. Eita, Jeová. Deus colocou Davi para enfrentar Golias porque Deus viu que Davi era capaz de derrubar aquele gigante. Olha que tremendo, irmão. Até Davi, para alcançar recurso do rei, teve que enfrentar o gigante Golias. Porque se você pegar para ler, você vai ver que a Bíblia diz que Saul fala assim: ó, quem matar esse gigante, eu vou dar riqueza. A casa do seu pai vai ficar livre de pagar imposto. E eu vou dar minha filha em casamento. Aí a Bíblia diz que Davi fica sabendo disso. Davi fala: peraí, o rei vai dar tudo isso para quem matar esse gigante? Eu vou enfrentar esse gigante. Agora percebe, tinha benefício para Davi, mas primeiro tinha que matar gigante. Primeiro tem que enfrentar o problema para depois alcançar o benefício do rei. Não existe promessa de mão beijada, filho. Eu não vim aqui profetizar para você que Deus vai te dar uma bênção. Eu vim aqui profetizar para você que você vai enfrentar muita luta antes de alcançar a bênção. Essa é a verdadeira revelação da palavra. Tem pessoas que falam uma coisa que Deus não manda ele falar. Não tem nada a ver, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é a gente acreditar em tudo. Filho, lê a Bíblia, a maior revelação está na palavra. Escuta só. Aí a Bíblia diz que eles vão ver só problema na terra. Vão ver cananeus, jebuseus, heteus. Aí a Bíblia diz e eles vão falar assim, ó: então Caleb fez o povo se calar diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha que interessante. Caleb foi o único homem ali que teve a atitude de falar: peraí, tem gigante na terra, mas a gente é capaz. Caleb está dizendo assim, ó: pode ter gigante, mas se Deus me fez a promessa, Deus sabe que eu sou capaz, eu vou enfrentar esses homens. Aí a Bíblia diz que os homens que foi com Caleb vai dizer assim: porém os homens que tinham ido com ele vão dizer: não podemos atacar aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Irmão, olha que interessante. Caleb querendo avançar a terra. Os homens que vai com ele vai dizer: Caleb, a gente não é capaz. Sabe o que significa isso? É gente que não avança e não quer que você avança. É gente que não alcança e não quer que você alcança. Ah, Jesus, eu vou falar, Jeová. Olha que interessante. Caleb querendo alcançar a promessa. Os homens que vai com ele vai falar: Caleb, a gente não é capaz. Colocando negatividade em Caleb. Caleb com ponto positivo, mas os homens dizendo: não, Caleb, a gente não é capaz, eles são mais fortes do que nós. É gente que viu o que Caleb viu, é gente que caminhou com Caleb, mas não teve a atitude que Caleb teve. É covarde. Deus não chama ninguém para se covardar. A Bíblia diz que Deus não me deu espírito de covardia, mas de ousadia. Aleluia, Deus.
Eita glória! Caleb com o espírito de ousadia. Os homens que foi com ele com o espírito de covardia. Eita filho, não anda com covarde. Covarde não avança e também não quer que você avance. Então eu vou falar, Jeová. Tem gente que não cresce na vida e não quer que você cresça, rapaz. Eita Jeová, eu vou dar lugar, Jesus. Escuta só, Caleb vai falar assim, ó, vamos lá, porque a gente é capaz. Olha o que Caleb disse, irmão, tá na Bíblia. Olha o que Caleb disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Percebe que Caleb está se vendo capaz. Caleb está vendo que ele é capaz de enfrentar o gigante da terra. Aí a Bíblia diz que os homens vai falar assim, os homens que foi com ele, vai dizer assim, não Caleb, a gente não é capaz, eles são mais fortes do que nós. Colocando negatividade em quem quer ir adiante. Tem gente que não vai para frente e não quer que você vai. Tem gente que não alcança e não quer que você alcança. Tem gente que não desenvolve e também não quer que você desenvolve. Tem gente que suporta ver você, irmão, no mesmo solo que ele, mas não suporta ver você subir um degrau na vida. Eu vou falar, Jeová. Aleluia, Deus. Escuta só. Caleb vai dizer assim, ó, a gente é capaz. Aí os homens vão falar, não, Caleb, a gente não é capaz. Colocando negatividade em Caleb. Olha que interessante, irmão. Olha que tremendo isso. Porque é assim hoje em dia. Tem gente que não prospera, não cresce na vida e também não quer que você cresça. Isso é fato. Isso é fato, filho. Você lembra de Bartimeu? A Bíblia diz que quando Bartimeu clama por Jesus, fala, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A Bíblia diz que os homens vão falar assim para ele, cala a boca, ele não vai te ouvir. Olha que interessante. Quando Bartimeu pede por uma mudança, os homens vão impedir ele. Porque é sempre assim, irmão. As pessoas suportam ver você na pior, mas nunca melhor do que ele. Sabia disso? Isso é fato, filho. As pessoas suportam ver você no chão, mas não suportam ver você subir um degrau na vida. Você lembra da palavra que eu preguei aqui? O mês passado, que eu falei de Isaac na terra de Gerar? Isaac está numa terra que tinha fome. Aí Deus disse, Isaac, fica na terra que eu vou te abençoar. E Deus abençoou Isaac naquela terra. E a Bíblia diz que depois que Isaac prospera, o rei Abimeleque vai falar assim para Isaac, ó, sai da nossa terra, porque você é mais poderoso do que nós. Percebe-se, quando Isaac está na fome, o rei não expulsa ele. Mas quando Isaac cresce, o rei vai falar, sai de perto de mim. Porque é assim hoje em dia. As pessoas suportam ver você na pior, mas nunca na melhor. Mas Deus quer te ver na melhor. Porque os pensamentos do Senhor não são como dos homens. O Senhor disse, meus pensamentos não são como os de vocês. Meus pensamentos são muito mais além dos seus. Deus quer te ver na melhor. Reflita nisso em nome de Jesus. E não dê ouvido para quem está colocando negatividade em você. Se Deus te fez uma promessa, é que Deus viu que você é capaz de enfrentar essa promessa. Deus é capaz de você alcançar essa promessa. Se Deus te colocou nessa terra, é porque Deus viu que você é capaz de enfrentar a situação. Deus jamais vai te colocar no ambiente que você não é capaz. Só que não deixa ninguém te paralisar. Seja como o Caleb. Tenha um espírito de ousadia e não de covardia. Foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. E compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.